Fala jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje nós vamos falar sobre termais. Hoje tem uma aula especial sobre termal aqui na escola Flymac de Parapente do instrutor Robson Mendes. De tempos em tempos ele reúne os alunos aqui no Morrinho e acaba fazendo uma aula sobre um assunto específico. E aí ele me convidou aqui para cobrir essa aula, como eu já cobri a aula sobre colapso. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui em cima no card, ou se não no final desse vídeo aqui eu vou deixar lá o link, aqui embaixo também na descrição tem o link para essa aula sobre colapsos. Hoje nós vamos falar sobre termal, tá certo? Vou pedir já para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar e me segue no Insta e a página Falando de Parapente, tá certo? Vamos lá para a aula e depois eu volto aqui para encerrar. Bora! Pessoal, então vou começar aqui. A aula vai ser tudo meio de improviso, tá? Não deu para mim preparar grandes coisas. O que for surgindo de dúvida, vocês vão perguntando, eu vou parando, vou explicando. Se surgir alguma coisa diferente, todo mundo que está aqui, né? A gente tem desde piloto novo até piloto mais velho. Não é porque eu sou instrutor que vocês não podem me corrigir. Até porque eu não vou falar tudo que eu vou falar aqui é lei, não é... O que eu li, o que eu peguei, que eu vou falar aqui também é de vivência, é de livro, é de clínica, é de tudo. Então, questionem também, sempre questionem. O que eu estou falando não é o que é exatamente. Eu vou tentar passar o que eu acho mais indicado para vocês, mas o questionamento ajuda até o meu desenvolvimento. Então é legal todo mundo questionar, perguntar e buscar informação. Mas o que eu vou tentar passar para vocês... é o que no meu tempo de voo, na minha formação, tudo, eu aprendi, li, vivi. E vocês vão parando para perguntar. Vai ter algumas coisas assim que eu vou falar assim bem técnica aqui. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Vai ter importância, vocês vão sair daqui, vão chegar na montanha e vão arrebentar de voar. Uma das partes do piloto é a parte teórica, que seria importantíssimo todo mundo saber. A outra parte é a parte prática, que a gente vai ter que vivenciar isso e tentar colocar a teórica na prática. E a gente está falando num mundo que também, no mundo das térmicas, do voo, que é um negócio que mesmo o livro, mesmo a ciência, ela presume-se. Vocês vão ver a gente falando em dados que é aproximado, ele não é um negócio exato, não é matemática certa. A gente fala em natureza e o negócio muda, então não é uma regra. Não tem como se falar assim, é isso, é isso, é isso. Não, vai ter variações que vão mudar e vai alterar. Tem piloto que voa por vivência e por instinto. O cara, se você perguntar para ele não sabe nada. A térmica sobe por quê? Sobe. E o cara, às vezes tem pilotos muito bons que são desse jeito. Que eles aprenderam na prática, eles sabem voar, mas não sabem explicar um porquê. Talvez esse piloto não seja o mais completo. Se você pegar, vamos falar em competição, mas se você pegar pelo nível de competição, se você pegar os pilotos que estão lá na ponta, não vão ser esses pilotos que só vivenciaram isso. Eles também têm conhecimento e técnica. Então aí a gente já está falando do piloto ser completo, ele ter desde a parte teórica, mas e vai ter piloto que tem a teoria na ponta da língua, só que não tem a vivência. E às vezes ele não trabalhou aquilo, não coisou. Lógico, a gente tem mil coisas, tem pessoa que tem o dom, né? Então, quando você soma as três juntos, aí você vai ter um piloto excelente, né? E nem só em competição, mas no voo do dia a dia e tudo, né? Então nós vamos começar falando desde o comecinho, como que forma a térmica, por que tem a térmica. Então vamos lá, né? Todo mundo já escutou falar que a térmica forma por causa de aquecimento, né? Então vamos dizer, um lugar esquenta diferente do outro e formam as térmicas. Mas por que a térmica sobe? Por que o aquecimento vai causar essa subida, né? Então todo mundo também já deve ter visto falar que o ar quente é mais leve que o ar frio. Por que ele é mais quente que o ar frio? Por causa do agrupamento de molécula. Então vamos chegar na aula de física da escola, né? Tudo que a gente tem aqui é formado por molécula, inclusive o ar, a árvore, o capim, tudo. Nós, tudo é molécula. Só que tem a diferença de densidade de molécula, né? Então, se as partículas estão mais agrupadas, elas são mais pesadas. Se elas estão mais afastadas, elas são mais leves. Então, vamos falar pela água, né? A água no estado gasoso, que é o vapor,
as moléculas estão muito afastadas, então ela está expansiva, o peso dela é 1. No estado líquido, que ela já está mais próxima, é outro peso. Quando ela está no estado sólido, que é o gelo, já é outro peso. Então vamos falar, ó, estado gasoso, ó, molécula está bem afastada uma da outra, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, gasoso, líquido e sólido. O líquido, ela já vai estar assim, ó, mais próxima uma da outra. A gente está exemplificando pela água, tá? Para ficar mais fácil de entender. E o estado sólido, as moléculas vão estar assim, ó, uma agrupada com a outra. Se eu pegar nessa área aqui, quantas bolinhas dessa de molécula vai caber? Vai ser muito mais do que nesse espaço do líquido, que esse daqui também, vamos dizer, vai caber mais que no gasoso. Então, se a gente pegar por volume, vamos falar 1 metro cúbico. Então, vamos dizer, num metro cúbico de sólido, eu tenho X molécula. Num metro cúbico líquido, eu vou ter bem menos do que do sólido. E no gasoso, bem menos ainda. Então, o que vai acontecer? O peso do sólido é muito maior do que do líquido e do que do gasoso. Falar, mas ninguém voa na água, ninguém voa no líquido. É só para vocês entenderem como que funciona. Então, beleza, pessoal. Então, só para entender por que quando aquece, as moléculas expandem, né? Então, quando você tem o aquecimento, esse agito de molécula vai tornar o ar mais leve, porque vai ter expansão, ela vai distanciar uma mais da outra. E ela vai acabar ficando mais leve o volume dela, né? Então ela vai tornar mais leve. Mas beleza, como que dá esse aquecimento, né? O ar, ele é transparente, o sol, ele não consegue aquecer o ar, ele precisa aquecer o chão, esse chão vai aquecer e vai aquecer o ar. Então o chão é que vai provocar esse aquecimento, o solo, né? Então o solo vai provocar o aquecimento desse ar. Só que o solo, ele tem radiação diferente, conforme o tipo de solo, conforme o tipo de material. Então vamos falar que assim, um pasto, que é capim, ele tem um tipo de aquecimento. Se a gente fosse um arado, ele teria outro tipo de aquecimento. Se a gente for pedra, a gente tem outro tipo de aquecimento. Então, o que vai causar? Quando a gente tem, por exemplo, assim, vamos falar, um pasto e do lado é um arado, a gente está falando de coisas mais comuns da gente ver térmica, né? O arado, a terra vai esquentar bem mais do que o verde, né? Então, esse arado ele vai acabar aquecendo o ar e a gente vai ter diferenças. Então, a gente vai ter uma região com o ar mais denso, né? E a gente vai ter regiões com o ar mais expandido. Então, o aquecimento ele vai ser diferente conforme o tipo de solo, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem, vamos lá, o arado que vai ter um aquecimento maior e a gente vai ter o pasto que tem um aquecimento menor. Então, o pasto vai ser uma alta pressão. Alta pressão porque quando a gente falar em pressão, a gente está falando no peso que tem o ar em cima da nossa cabeça. Então, vamos dizer assim, então vamos falar o peso, né? Quando você tem, falando da pressão atmosférica, quando você tem um ar mais frio que tem mais moléculas em cima, a gente tem mais peso sobre a cabeça. Quando são menos moléculas, a gente tem menos peso, né? E isso aí vai ter variação conforme a altitude também. Então vamos falar, quem está lá na beira-mar, no litoral, ele tem mais ar sobre a cabeça, então ele tem mais peso na cabeça. Então a pressão atmosférica no litoral é maior. Quando a gente está mais alto, a pressão atmosférica é menor. A gente está falando em microescala, né? Mas as grandes movimentações de massas no globo também vão funcionar do mesmo jeito. Tudo por causa de questão de temperatura, de alta pressão, baixa pressão. O deslocamento de vento é por causa da alta pressão e baixa pressão. Só que aqui a gente está com um deslocamento horizontal, né? A térmica vai causar um deslocamento vertical. Falando ainda da formação de térmica, o solo ele vai ter reação diferente com a irradiação que a gente falou do arado e do pasto. Só que também tem outros fatores, cor de solo. Você tem um lugar que o solo é mais escuro, vocês já devem ter percebido que uma camiseta preta no sol é diferente de você estar com uma camiseta branca. A cor escura ela absorve mais a radiação solar e ela esquenta mais. Então se eu tenho um solo mais escuro, esse solo vai ser mais quente em relação ao outro. Pedra também uma coisa que esquenta bastante. E também tem a propagação de temperatura. Tem solo que ele tem mais absorção de temperatura. Então, por exemplo, você pega uma terra molhada,
além de ter que o aquecimento, a radiação solar, ela perder muita energia de calor para conseguir evaporar essa água, essa evaporação vai consumir muito calor, um brejo exatamente, e ele já é mais frio, né? Vai ser diferente de uma terra seca. A terra seca, se você cavar ela tem uma camada. Você já viu o cachorro cavocando no chão para deitar no gelado? Porque assim, o sol, ele esquenta a superfície da terra seca. Cavocou um pouquinho embaixo, a terra é fria. Então ele tem uma camada muito quente na face e embaixo é fria. Se for um chão molhado, o que vai acontecer? A temperatura ela é conduzida para baixo. Então por que depois de chuva o tempo fica meio bagunçado, não são ótimos dias de térmica e tudo mais? Por causa dessa questão de perca de temperatura por causa do chão molhado e por causa da questão da condução de temperatura para a camada mais baixa. Então não vai formar aquela película de ar quente em cima. Aproveitando dessa parte aí também, eu já vi muito em rampa, todo mundo, o pessoal vendo. Lembra que eu falei do agito de molécula, que quando ela aquece, ela agita? A gente consegue enxergar isso em pedra, em asfalto. Quando você olha e fica aquele negócio trepidando no horizonte, é a agitação de molécula nessa camadinha que está mais quente perto do chão. Isso é térmica? Vocês acham que é térmica isso? Eu acho que é. Não. 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 Se você for no deserto do Saara, que é uma puta região desértica, nem sei falar o tamanho daquilo, você vai enxergar isso constantemente. Tem térmica lá? Não, porque não tem contraste. Exatamente, não tem contraste. Então o que acontece? Nem sempre o calor vai ser responsável pela térmica. A gente depende também da área de contraste e do frio. Os relatos de térmicas mais fortes do planeta tá no Everest, na região do Himalaia. Porque você imagina uma geleira e você imagina uma pedra que tem numa face que não para gelo. Quanto é a diferença de temperatura entre o gelo e uma pedra? Apesar de ser, a gente está falando assim, a geleira está menos 30 e o outro está, vamos falar, menos 25. Então dá 5 graus de diferença, já é razoável. Chega a dar até mais, né? Então o contraste é muito grande. Para formar térmica, precisa do contraste de temperatura, precisa de um ar mais frio e precisa que essa térmica às vezes sature. Então o que acontece? Não depende só dela estar quente. Se for um dia sem vento, o que vai acontecer? Acho que teve uma outra aula que eu estava mostrando isso. Se eu pegar a palma da mão aqui, molhar ela, né? E virar aqui com pouca água. A água ela vai descer na ponta e ela vai formar uma gotinha. E essa gotinha, às vezes ela está presa no dedo ainda. E não cai. A não ser que eu faça o quê? Chacoalhe, ou que eu sopre, ou que venha mais água e ela aumente o tamanho da gota, que ela tem uma saturação, que daí ela vai deixar de estar presa no chão e por gravidade a água vai cair. A térmica ela vai formar a mesma coisa no chão. Então às vezes a térmica ela está formada aqui assim, ó, como se fosse um bolsão, mas ela está presa no chão. Então ela precisa o que para essa térmica sair do chão? Ou ela precisa ter uma saturação, ela ficar maior, que vai chegar um ponto que ela vai estar tão grande, uma bolsa tão grande que ela vai subir, ou então precisa de fatores externos, né? Vamos dizer, se ventar, se estiver ventando, um dia que venta, as térmicas vão ser desprendidas mais fácil. Dia de vento muito forte, se não tiver geradores grandes, às vezes assim nem forma térmica, porque o vento dissipa toda hora, começa a sair o que? Micro bolinhas, vai saindo bolinha, 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 e não forma uma térmica legal. Então a gente precisa que esteja ar gelado em volta, que vai fazer o contraste, vai aumentar a diferença de temperatura, quer dizer, esse ar vai ficar mais leve em relação ao ar lateral e vai desprender a térmica, né? Então isso são os fatores. Então quando a gente vai buscar térmica, lógico, na rampa não tem como a gente buscar muita coisa, a gente tem que trabalhar a proximidade da rampa, mas se eu estou num cross country, eu constantemente estou buscando áreas de contraste. Isso às vezes é mais importante do que eu achar uma área quente. É lógico, a gente na região nossa, por aqui, não tem uma região que eu vou falar, puta, tem um arado daqui lá em Itapira, vamos falar. É muito difícil ter isso daí. Mas possivelmente no meio desse arado daqui em Itapira vai ser ruim de térmica, se existisse um arado desse tamanho. Porque ali está uma área muito quente, vai ser muito bom nas áreas de contraste, onde tem o ar mais frio e o ar mais quente.
Só que na região nossa não tem isso. Então a gente tem arado aqui, árvore ali, eucalipto aqui. E a gente tá falando em arado, né, que é mais quente. Mas vamos tentar achar assim, o eucalipto lá, que é uma área mais protegida, ele é mais frio que o pasto. O pasto aquece mais, então também já tem um contraste. Se eu tenho um pasto e um brejo, o brejo também é mais frio que o pasto. Então também a gente tem área de contraste. É que o arado, normalmente ele vai contrastar mais com tudo, né? Porque ele vai ser mais quente. Ou pedra. O pessoal que já voou deve ter visto no inverno, quando a gente fala inversão térmica, né? Que fica aquele céu azul, você decola, às vezes você bate umas bolinhas, mas não tem térmica. Por quê? Porque a inversão térmica é justamente isso. Em vez da temperatura baixar em cima, ela começa ou estabilizar ou começa a aumentar. Então, para que a térmica continue subindo, precisa da diferença de temperatura na camada. Senão ela vai perder temperatura e ela vai ser igual. Se ela igualar a temperatura com a região do lado, ela não sobe mais. O que identifica essa inversão térmica? Eu já vi gente falar, essa inversão térmica não tá muito boa. Então, normalmente, a inversão térmica ela vai acontecer muito depois de frente fria, quando entra a massa de ar polar. E, visivelmente, você enxerga uma faixa. Porque o que acontece? Ainda às vezes tem térmica, tem coisa subindo, só que ela vai até uma certa altura. Essa inversão pode estar mais baixa ou mais alta. E às vezes a gente não tem formação de nuvem, porque o que acontece? A nuvem precisaria que a térmica fosse até mais alta para condensar a água e formar nuvem, só que ela não chega nessa altitude. As térmicas chegam ali e morrem. Algumas térmicas mais fortes, às vezes furam um pouquinho a camada de inversão. Mas assim, visivelmente, normalmente é essa faixa de inversão. Vai ser dia muito azul. Aquele céu azul, sem formação nenhuma, né? Nem cirros, nem nada em cima, né? E normalmente depois de frente fria no pós-frontal que vem essa massa de ar polar. Só que, para a térmica existir, ela precisa pelo menos chegar na razão adiabática seca, que é 1 grau, aproximadamente 1 grau. O que é essa razão adiabática? A gente está falando nessa expansão. Então quando o ar expande a 100 metros, ele vai dar 1 grau de diferença por causa da expansão. A gente está falando de ar subindo, né? A razão adiabática. Quando fala em gradiente térmico, a gente está falando em horizontal, né? Aqui é X temperatura, aqui é X, aqui é X, aqui é X, quanto mais alto. Agora a térmica subindo, essa perca de temperatura dela, né? É por causa da subida dela. Conforme ela vai subindo, ela vai expandindo e vai perdendo temperatura. Então, se o gradiente não tiver a 1 grau pelo menos, não vai ter térmica. É um ar estável, que é o que acontece no dia de inversão térmica que está ruim. Só passando rapidinho, a gente tem essa razão adiabática seca, que é 1 grau aproximadamente para cada 100 metros. E a gente tem a razão adiabática úmida, que é depois que ela condensa e vira líquido, que daí ela é 0,65. Então o que acontece? Quando a nuvem condensa, ela sai da razão adiabática seca e vai para a razão adiabática úmida. Então quer dizer, a nuvem para continuar subindo, ela não precisa mais de 1 grau a cada 100 metros, ela precisa de 0,65 a cada 100 metros. Não, 100 metros, a cada 100 metros. Então quer dizer, a nuvem, quando a nuvem condensou, ela vai criar energia. Além dela ter a liberação de calor por causa da condensação, ela vai entrar na razão adiabática úmida. Por isso que o cumulonimbus funciona. Ele vai liberando. Ele entra para a úmida, que precisa de menos diferença de temperatura, e ele tem a transição de estado, né? Ela vai do estado gasoso para o líquido, vai liberar calor. No caso do cumulonimbus, ele vai ter outra transição, que é do líquido para o sólido, né? Vamos falar a 5.000, às vezes até menos. Ele vai passar, dependendo da época do ano, ele vai passar de água, que é a gotícula, nuvem, né? Ó. Nuvem é gotícula de água, né? Estado líquido, visível. Vapor não enxerga, tá? E lá em cima ela vai virar cristal de gelo. Então ela vai ter mais uma transição de camada. Então você imagina que ele é uma usina, né? O CB, né, cara? Ele se autoalimenta e chega um ponto que ele não depende mais das térmicas formadas no chão para estar contínuo. Diferente de um cúmulos medíocres, que vai sempre dependendo da térmica. Acabou a térmica, acabou a nuvem. E o cumulonimbus não, o cumulonimbus, o CB popularmente, né,
A partir de um certo ponto que ele entra nessas razão adiabática úmida, vira começar a cristal de gelo. Se a atmosfera estiver propícia, se tiver umidade suficiente para carregar ele vai se autoalimentar e vai durar. Por que CB tem CB à noite, né? Falar, cara, à noite não tem térmica forte, né? Mas ele consegue se autoalimentar através disso. E depois tem a questão da pressão atmosférica, frente fria vindo, que também vai causar também. Por exemplo, assim, a própria térmica causa descendentes e outras térmicas também vão estar causando descendente. Nessa área de contraste de descendente que ela está jogando, se ela estiver jogando ar mais gelado embaixo com a descendente formada, o contraste vai ser maior também. Então esse ar vai ficar mais quente em relação ao ar gelado descendo. Por que forma, depois de uma chuva, às vezes vem formando outra chuva logo em seguida, né? A chuva ela vai fazer um deslocamento de água tão gelado, de água e trazendo ar gelado de cima, que a diferença de temperatura é tão grande que mesmo não tendo sol, ela vai causar essa diferença de temperatura e vai criar outras nuvens, vai criar outras chuvas às vezes, por causa do ar gelado e sem ter térmica, né? Então esse é o problema de estar voando e estar despejando uma chuva longe, descola todas as térmicas do chão, você não consegue descer, né? Fica aquela Sim, coisa... exatamente, começa a desprender tudo, porque vem vindo um ar gelado. Aqui no Brasil não vai acontecer, mas nos Alpes, determinada hora do dia, quando a gente tem montanhas, vamos falar, uma parede de 2.000 metros aqui, 2.000 metros lá, e às vezes mesmo quando o sol vai perdendo efeito, o que acontece? A gente tem um vento chamado catabático, que é um ar gelado que desce as montanhas. A gente já deve ter visto, acho que aqui não, porque Serra Negra é baixo, Andradas forma muito. Tá, beleza, eu decolei aqui, eu vou pousar para lá. E cara, decolei com um vento legal, deu para infrar a vela legal. Chego lá no pouso para pousar, o vento de cauda, cara. De cauda. Catabático. Porque a parte mais alta das montanhas, ela esfria mais rápido do que a parte baixa do vale. Então o que acontece? O ar gelado desce a montanha e ele traz esse ar gelado para baixo. E ele forma esse efeito catabático que joga o ar... Pode acontecer justamente no pouso, né? Sim, normalmente no pouso vai acontecer de rampas mais altas, tá? Ali, seria por isso? O vento comum chama anabática, é isso? Não, anabática é a subida do vento subir na montanha. É o movimento assim, quando o sol esquenta, a gente começa um movimento anabático subir nas montanhas. Quando chega no final do dia que começa a esfriar as montanhas, aí forma um movimento catabático. Então o que acontece? Normalmente lá nos Alpes, quando chega no final do dia, o pessoal aproveita o vento catabático para vir no meio do vale. O que acontece? O ar gelado desce a montanha, as duas montanhas, chega no meio e ele sobe, então ele forma uma térmica de final de dia, no meio do vale. Então, Governador Valadares é uma montanha que tem quase 1.000 metros de desnível. A região não tem muito vento, é uma região mais parada. É comum de acontecer, você vê nos campeonatos lá, piloto decolando de um lado com a birutinha de frente de um lado e piloto decolando do outro lado com a birutinha de frente para o outro. É o ar subindo nas duas encostas, né? A térmica subindo nas duas encostas. Olá jovem, eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Eu tive que cortar ele porque ele estava muito longo. Aí eu cortei mais ou menos no meio. E a segunda parte dele você vai assistir ainda essa semana, na quinta-feira, a partir das 11h30. Tá? Você que acompanha o canal sabe que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo. Eu mudei o horário agora para as 11h30, então a partir das 11h30, na quinta-feira, tem a continuação desse vídeo. Então fica ligado que quinta-feira tem mais aula sobre termais, tá certo? Valeu então, até lá!